episódio de hoje, né, falamos sobre a representatividade gorda. Eu trouxe aqui a psicóloga e escritora Vanessa Lacerda, ou Vanessa Pérola, para conversarmos e debatermos a respeito desse tema. Muito importante para as pessoas gordas se sentirem também representadas na literatura. Oi, Vanessa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, todo mundo, tudo bem comigo? Espero que esteja tudo bem com vocês também. Você, como escritora, tem seu primeiro livro, se eu não me engano, que é o 4 Minutos, onde a Sim, protagonista ela é uma personagem gorda. Para você, sim, como foi colocar essa representatividade na escrita? Porque além, né, dela ser gorda, também tem outra representatividade, que é a negra, e a representatividade surda. Então, assim, sim, é um livro muito representativo em todos os aspectos, mas pelo que eu observei, o ponto que mais estava ali sendo batido era ela não se aceitar como uma pessoa gorda, por ter vergonha do seu corpo, por algumas coisas que já passou com ela e que eu me identifiquei isso, bastante, falando assim de antemão, eu me identifiquei bastante nesse tema. sim. Então, quando eu fiz esse livro, né, 4 minutos, ele foi o primeiro que eu lancei para a Amazon, né? Então, ele foi o primeiro, assim, como autora mesmo independente. Eu já escrevia no Wattpad, e lá eu escrevi um livro que era o Que Seja Para Ficar, que contava a história de Caio e de Elisa, né? E aí eu falava sobre. Era um livro mais para jovem, né? Jovem adulto e tudo mais. E a representatividade negra também. Quando eu estava na pandemia, foi na época que eu tinha engordado bastante, né? Na pandemia. Eu sempre fiquei entre essa transição de estar gorda e estar com o peso ideal. Ou na adolescência que eu fiquei com peso muito, assim, muito abaixo. E aí, eu sempre gostei de ler livros, né? E uma coisa que estava me incomodando bastante era a não representatividade nos livros. Então, eu li um livro de uma mulher negra que era gorda e que era incrivelmente feliz, empoderada. Eu falei, por que não, sabe? E aí eu fui pesquisar sobre a autora, porque eu sou dessas, vou pesquisar até a lista de compras da autora. E aí, nesse momento, foi quando ela falou assim: eu quero escrever sobre mulheres negras que não estão sofrendo, passando dificuldade. Não, eu quero escrever sobre mulheres negras que estão vivendo a sua vida e fazendo e acontecendo. E aí foi quando eu fui escrever o livro das Irmãs GPS, com esse mesmo pensamento. E aí, como a gente estava na pandemia, eu achei importante a gente discutir sobre gordofobia, sobre capacitismo, né, com o Augusto. E aí foi quando eu coloquei a Olivia como aquela mulher que basicamente é como a maioria das minhas pacientes, assim, que são incríveis, né? Uma mulher que sabe muito, mas que na prática com ela mesma ela tem ainda aquelas resistências, né? Por quê? Porque não é fácil quando você vai para fora, você vai para o mundo e as pessoas estão o tempo todo te julgando, né? Então eu sempre trago uma fala de uma paciente minha que ela falou isso em relação a ser negra, mas eu acho que cabe também para quem é gordo, que é no sentido de eu acordo todos os dias querendo me amar e vou dormir me odiando um pouco mais. Ela se levanta, o que ela pode fazer para que ela seja uma mulher incrível, ela faz, mas a sociedade vem e joga na cara dela que ela não é interessante, que ela não é bonita, que ela não presta. Então eu falei, por que não, né? E eu falei, eu vou contar a história da Olivia e a história de que sim, a Olivia pode viver um amor, ela pode ter alguém que é interessado nela, e aí eu coloco o Augusto como um cara que é padrão, né, e é muito bonito e tudo mais, e que tá super apaixonado por ela, e que não tá vendo o corpo dela, tá vendo quem ela é. E aí, por isso que eu quis trazer essa ideia, porque na pandemia, né, a ideia do livro também era, tipo assim, quando você conhece alguém, né, a beleza, né, tipo, o estereótipo de beleza, conta logo, né, é isso que você olha. Mas eu sempre falo, depois de 15, 10 minutos, se a pessoa não for minimamente interessante, a beleza ela passa, gente, sabe? Então, assim,
a beleza não sustenta muita coisa por muito tempo, principalmente se você quiser pessoas interessantes. E aí, esses 15 dias é o que vai mostrar para o Augusto que a Olivia é interessante. Então, a ideia que eu quis trazer também era essa, de que, olha, se você parar para conversar com essa pessoa, né, conviver com ela, você vai ver que, para além do corpo dela, ela é alguém interessante, incrível, bonita também, por que não, né? E ela tem ali todas as possibilidades de também ser feliz dentro de um relacionamento. Só que, lógico, por mais que a Olivia ela saiba disso, ela milite sobre isso, ela também se sente acuada, né? Então, ali naqueles 15 dias foi para mostrar também a nossa vulnerabilidade, que às vezes a gente está atuando, tá de frente, está falando, mas a gente está aqui sofrendo também com as nossas vulnerabilidades, com as nossas dificuldades. E isso também precisa ser encarado, porque ninguém é forte 100% do tempo. Ninguém tá super, meu corpo é incrível 100% do tempo. Não existe isso, até porque a gente vive num mundo aí que tudo é feito para que a gente se compare mesmo. Então, eu quis trazer isso, que, tipo, ela é uma mulher incrível, mas ela também tem, né, as vulnerabilidades dela e que fica bem exposta ali, né? E por causa dessas vulnerabilidades, de tudo que ela passou ao longo da vida dela, acaba acarretando ali para que ela não, por exemplo, não se entregue de verdade, né, aos relacionamentos, que ela comece a ser insegura e ser totalmente dependente emocional, né, para que aceite qualquer coisa e assim por diante. Você acha que a representatividade na literatura, ela acaba influenciando as pessoas gordas a se verem melhor? Diga-se de passagem, eu aprendi a me amar quando eu li Amor Plus Size, da Larissa Siriani. Foi o primeiro que eu li de representatividade gorda e foi onde eu me encontrei, pude ver que eu estar acima do peso não quer dizer que eu não seja bonita, não quer dizer que eu Sim. não seja capaz de alguma coisa. Você acha que a representatividade ajuda? Na literatura ajuda as Sim, pessoas? sim. Sim, com certeza. A Larissa é incrível, o Amor Plus Size é incrível, um livro incrível, que conta a história lá da adolescente e tal, que vai ser modelo. E, gente, que melhor que isso, sabe? Tipo, você poder se ver. Eu acho que uma das coisas que me fez escrever sobre mulheres negras foi o fato de que, quando eu peguei o primeiro romance que eu li, que eu vi que tinha mulheres negras, né? Vivendo, sendo felizes, eu falei, nossa, é isso, eu também posso, porque quando eu li os outros romances, eu ficava bitolada no sentido de que o príncipe tem que ser branco, ruivo, sei que lá, que as mulheres felizes no amor eram só as mulheres padrão, porque você lê, né, tipo, os romances, principalmente que eu lia muito New Adult, e acabava que acarretava exatamente nisso, tipo, a mulher é incrível, é linda, quando você vai ver a descrição dela é toda uma pessoa que não é você, né? E aí o cara que ela vai encontrar também é um cara que possivelmente não vai te querer. E aí você fica nessa possibilidade de que só quem pode ser feliz é quem é padrão, né? Quem está dentro do estereótipo. E quando você lê um livro que tem uma representatividade, e aí é interessante que seja representatividade, não representação, né? Porque para representar de qualquer jeito também não vale a pena, mas quando você vê que o autor está colocando ali sobre a sua vivência, sobre o que passou, você fala, nossa, também é possível. Então, assim, uma das coisas que eu percebi é que lendo os livros, né, mas lendo os livros com mulheres negras, era que, cara, o meu corpo é possível, o meu tom de pele é possível amor para mim. E aí, uma das coisas que eu sempre falo com os meus pacientes, com seguidores na rede social, que eu quero colocar no meu livro, é essa ideia de que os nossos corpos são possíveis, sabe? São os nossos corpos que nos sustentam, são eles que nos levam para os lugares, para as viagens mais incríveis que a gente tem. Então, a gente pode ter duas alternativas, ou continuar em briga com ele, porque é uma briga que nem é nossa, uma briga que nos fizeram comprar, ou a gente pode simplesmente aceitar ele do jeito que é, melhorar aquilo que a gente acredita que precisa ser melhorado e seguir. Então, quando você lê um livro que tem representatividade,
você começa a se enxergar como possível. Então, se você lê um livro que tem uma pessoa que tem uma deficiência, né? E ainda assim, que são pessoas que são plurais, né? Por exemplo, o meu livro que fala sobre Olivia, conta a história de Olivia e algumas meninas se observam, mas não conta a história de todas as mulheres gordas do mundo. Conta a história de Augusto, que foi surdo, que é surdo e tal, mas não conta a história de todos os surdos, né? Augusto tinha todos os seus receios de namorar com uma ouvinte, porque tem muito isso na comunidade, mas tem surdo que não tá nem aí, que acha que isso é limitar você a ter alguém ou não. Então, assim, é muito importante essa representatividade, porque você olha e você começa a se enxergar como possibilidade. Quando você não tem essa representatividade, aí você olha e fala: eu não sou possível, meu corpo não é possível, porque eu não vejo meu corpo na televisão, eu não vejo meu corpo nos livros, eu não vejo meu corpo nas novelas, então o meu corpo ele realmente tem que ficar escondido. Quando você começa a vê-lo em outros lugares, você fala, poxa, eu também posso, sabe? E aí vai te dando, vai abrindo os teus olhos para que você realmente comece a se olhar com mais carinho, com mais possibilidade, e aí você vai. Então, com certeza, para mim é muito possível. Agora, como eu falo, né? Depende muito de quem está escrevendo ali, né? E você também acredita que a representatividade na literatura faça com que a gordofobia diminua ou acabe, ou não está relacionado? A gordofobia já está lá impregnada nas pessoas e, ao ver essas possibilidades no livro, não vai fazer ela mudar de opinião. Então, eu acho que psicoeducação, né, como a gente chama na psicologia, ela é sempre necessária. Porque tem muitas pessoas que só são desinformadas mesmo, sabe? E aí, por serem desinformadas, elas vão na onda do que as pessoas estão falando, do que as pessoas ditam que é certo. E tem pessoas que são maldosas mesmo. Então, por exemplo, tem gente que vai ler meu livro e que vai achar horrível. Tipo, pra que botar uma gorda, sabe? Pra que botar uma pessoa negra? Pra que isso? Pra que falar de capacitismo? Pra que falar de nanã? Então, vai ter essas pessoas. Mas eu sempre acho assim que é um trabalho muito de formiguinha, é um trabalho muito mesmo de bicar a água ali, sabe? Levar um pouquinho, porque, por exemplo, tem pessoas que, como eu falo, são desinformadas. Aí elas leem esse livro e elas percebem, poxa, eu tô fazendo errado, tipo, eu tô me intrometendo no corpo de uma pessoa onde eu não deveria. Isso para outra pessoa é difícil, é ruim. E aí ela vai começar a pensar sobre. Então eu sempre penso assim, que a minha obra, o que eu escrevo, não é para mudar a pessoa totalmente. Se isso acontecer, que bom. Mas também porque eu sei que as pessoas elas são enraizadas com várias coisas, né? Uma pessoa de 20 anos, ela tem 20 anos de experiência, de vida, de coisas que ela já adquiriu ali como certo e como errado. Então, isso não se muda somente com a leitura, mas eu sempre quero que a minha leitura ela deixe um ponto de reflexão, um ponto de interrogação, tipo, por que, né, que tem pessoas que se sentem deslocadas? O que é que eu posso fazer, né? De procurar, poxa, eu li aqui capacitismo, o que é isso? Vou procurar no Google. Ah, poxa, ela estava dançando lá e a pessoa comentou sobre o corpo dela e olha o que isso causou, tipo, quase a pessoa tem depressão. Então, será que eu deveria realmente brincar dessa forma? E aí ela vai procurando outras literaturas e ela vai enxergando que, tipo, poxa, eu passei um tempão sem perceber que isso que eu estou fazendo é errado, que isso que eu estou fazendo não é o correto. Então, eu sempre acho que a gente precisa, sim, escrever muito sobre isso, falar muito sobre isso, trazer muitos personagens diferentes sobre isso, para que as pessoas elas tenham noção de que, tipo assim, tem outra realidade diferente da minha, né? Tem pessoas que estão vivendo, sendo felizes, que querem viver, que querem ser felizes, além de mim, além da minha estética, e eu preciso aceitar isso. E eu preciso conviver com isso, porque as pessoas são diferentes, as pessoas elas não são padrão, as pessoas elas também querem ser felizes, e aí você vai conseguindo abrir os olhos, né? Eu comecei a me racializar depois disso, depois que eu comecei as minhas leituras e comecei a falar, pera ainda, né? Tipo, isso aqui é importante, deixa eu pesquisar mais um pouco. Então, eu não sou, assim, tão ingênua, sei lá, ou tão, sei lá, esperançosa, poliana, de dizer assim, não,
E aí mudou tudo. Agora todo mundo que lê meu livro vai sair, não, mas eu acredito que se 10% das pessoas que lerem meu livro pararem para refletir sobre as suas atitudes, eu acho que já é um caminho andado. Para elas irem buscar, né, entender por que, que o que elas estão fazendo é errado, por que, que o que elas deixam de fazer é errado, para elas entenderem o gosto também, que gosto é cultural, então a gente muda o nosso gosto, né? Então eu acho que com certeza vale muito a pena. Porque o que faz a gente ficar na ignorância é a gente não saber nada. Então, se eu não sei nada, né? Então eu não vou nunca mudar meu pensamento. Mas a partir do momento que é lançado uma fagulhazinha ali, eu acho que já faz uma grande diferença. Já dá pra gente pensar possibilidades de que, tipo, olha, vamos sair da bolha, não é do jeito que eu estava pensando sempre, e mudar um pouquinho. É muito complicado, porque a sociedade acaba sendo um tanto quanto crítica. Eu lembro que Sim, o meu primeiro contato contigo foi quando eu estava estagiando em uma empresa de comunicação aqui da cidade. E um dos tópicos, né, que eles estavam fazendo lá podcasts, e um dos tópicos era sobre gordofobia. Um tema foi gordofobia, que até fui eu que escolhi. E eu apresentei juntamente com uma outra jornalista. E, assim, nessa conversa eu trouxe questões que estavam dentro de mim e, ao mesmo tempo, querendo expor situações que eu estava vivenciando em determinado local, onde eu não poderia chegar e falar, olha, também estava acontecendo isso, isso e isso. As pessoas não têm a noção. Certo comentário, as pessoas acham que é uma brincadeirinha, mas magoa, dói na alma, dói no corpo todo. sim, No meu caso, é sobre meu peso, em outras pessoas, é sobre o cabelo, é sobre a cor da pele, é sobre a sexualidade. E eu acho muito, não sei a palavra correta, porque não é incoerente, mas assim, incoerente cabe nessa questão. É muito coerente você criticar o outro por uma questão onde você tem suas questões internas também. E que em um determinado ponto vai estar lá, seu ponto fraco sendo mostrado. E se a pessoa for igual, vai sim, bater nesse ponto. Até a outra desistir de muita coisa. Eu já sim, agora trazendo para o lado da psicologia, pelas questões mesmo de sofrer gordofobia, eu já tentei, né? Coisas tristes comigo, com o meu corpo, já tive problemas alimentares grandes, imensos, que eu tive que curar à base de sorrisos e risadas e ouvindo brincadeiras. Onde uma baiana iria ter o corpo de Barbie? Nunca. Poucas pessoas têm corpo de Barbie. E, sinceramente, eu não quero ter corpo de Barbie, não, porque, né? Uma finurinha, não tem nem umas curvinhas. E me falaram que eu não podia sim, ter meus 15 anos magra, não tinha um corpo de uma Barbie. Nossa Senhora, isso na cabeça de um adolescente de 14 anos é uma facada, uma punhalada no corpo. Eu tentei, eu tive sim, crises polêmicas grandes, que era até um tabu eu sim, falar sobre isso. Mas assim, eu consegui, graças a Deus, superar. Porque eu fui vendo que eu sou bonita, né? sim, E sim, ao ler também Um Salto para Amor, da Ione Simões, eu pude acariciar ainda mais minha alma a respeito dessas questões que, ai meu Deus, eu não posso porque eu sou gorda. Não, eu posso sim, porque eu não posso. Qual a questão que não me faz não poder? sim, Né? Eu vou ser sim, sincera, eu nunca passei por nenhum tratamento com psicóloga nem nada, mas assim, você foi uma das pessoas que a gente entrevistou até nesse tema, que você mandou um áudio. Para mim, essas palavras eu levei para minha vida, não levei só para o podcast lá, porque eu levei literalmente para minha vida. Eu falava assim: meu Deus, não, eu tenho que trazer Vanessa para conversar comigo sobre a representatividade gorda na literatura, porque, gente, é um tema tão importante e tão, assim, negligenciado pela sociedade. Não só esse, mas diversos sim, outros temas. E
Sim. Pensando nisso, assim, eu queria te fazer uma pergunta, relacionando a toda representatividade. Você acha que a representatividade, não importa qual, ao ser inserida na literatura, ela ajuda no psicológico da pessoa? Ajuda, porque, por exemplo, muitas coisas que a gente guarda hoje, como você falou, né? É um mecanismo de defesa. Eu tô lá e tô, sei lá, tô sorrindo, tô fazendo de conta que eu não ligo. Tudo isso é mecanismo de defesa de evitação, né? Então, a partir do momento em que eu não encaro o problema, né? Você fala até ambíguo, que eu não encaro de frente o problema, ele vai criando mais raiz ainda e vai doendo mais ainda, né? Então, da mesma forma que você deu exemplo, quando eu também não era racializada, eu ouvia muitas piadas, muito tudo, e eu simplesmente, ah, que nada, eu vou rir também. As pessoas falavam de mim, eu dava risada. Até que quando chegou o momento de eu me racializar e de entender que não, eu preciso falar. Se eu não falo, isso explode dentro de mim. Então, eu preciso falar, né? E falar não estou dizendo, ah, eu vou ser ignorante de todo mundo, eu vou fazer. Não, é falar mesmo daquilo que incomoda, que dói, porque se eu não falo, é como se eu estivesse abafando uma ferida ali e deixando só o pus ali, deixando tudo sangrar sem cuidar. E quando eu falo, eu mostro para mim mesma que eu me importo comigo, mesmo que as outras pessoas não se importem. Então, quando eu leio um livro, assisto uma série, vejo na mídia algo que alguém está se expondo, está botando a cara a tapa, que as pessoas estão vendo que é possível. O livro da Ai mesmo, incrível, maravilhosa. E aí, quando você vê que isso está acontecendo, você fala, não, peraí, ainda também preciso falar, né? Sempre tem um momento em que esses personagens, eles vão dar um salto para dizer assim, não, tá errado isso que estão fazendo comigo e eu não vou aceitar mais, né? E às vezes é só mesmo essa ideia de eu não vou aceitar. Não é porque as pessoas acham que é engraçado isso e aquilo, mas eu não acho engraçado. Então, uma coisa que eu aprendi é exatamente isso. Eu vou sempre deixar a outra pessoa desconfortável, não eu. Então, se a pessoa vem, ela é racista comigo, eu vou devolver para ela a pergunta para que ela fique desconfortável. Porque quem está errado ali é ela, não sou eu. E por que que eu que tenho que ficar desconfortável? Então, se alguém vir falar do meu corpo, eu tenho que voltar para essa pessoa essa mesma pergunta, porque é a pessoa que tem que ficar desconfortável, não eu com o meu corpo. E muitas vezes o que a gente faz quando a gente não tem consciência ou quando está muito dolorido ali é exatamente esse lugar, deixar que eu fique desconfortável para que o outro não fique. Então, assim, eu não vou falar, não vou rebater porque o outro não vai ficar desconfortável, ou porque também a gente também não consegue, né? A gente já está tipo muito calejada e tipo vai doer muito tocar naquele assunto, mas a cura vem exatamente porque eu falo, né? Então, assim, quando eu coloco também o limite. Então, se eu começo a colocar o limite no outro para que ele respeite o meu corpo, primeiro eu respeito o meu corpo. Então, se eu começo a respeitar o meu corpo e eu começo a colocar o limite no outro, eu vou parar mais de ouvir. Ou quando eu ouvir, a pessoa sabe que ela vai ficar desconfortável. Então, ajuda sim, né? Lógico que tem coisas que só o processo terapêutico mesmo, porque como eu costumo falar com as minhas pacientes, muita coisa continua escondida que a gente não quer acessar e que causa dificuldades para a gente em alguns momentos, né? Mas tem muita coisa que a gente pode sim, né? Que tipo, nem todo mundo precisa de um processo terapêutico. Isso é uma verdade que precisa ser falada. Tem muitas pessoas que têm uma boa autoeficácia, uma boa resiliência, uma boa autoestima, e às vezes ela só precisa dar um impulso na terapia. Mas tem muitas pessoas, mas isso são poucas pessoas, né? E já outras não. Vai precisar muito ali de terapia para lidar. E para poder, na terapia, descobrir que pode colocar esses limites. Né? A gente ouve muito. Por que a gente não consegue? Porque às vezes a terapia ela é a ferramenta que vai fazer com que eu consiga estabelecer esse limite. Então tem toda uma coisa por trás da terapia, né? Mas tem gente que não, que só de ler, ouvir, vai lá e consegue estabelecer seus limites, entender que é bonita mesmo e começar a ter uma autoestima, mas tem pessoas que não. Então, é muito importante sim, porque, como você falou,
acho que a principal parte ali da mudança é quando você percebe isso, né? Então, a gente tem algumas fases na terapia. A preparação é a pré-contemplação, que é quando a gente ainda, tipo, tá desconfortável, mas a gente ainda não sabe o que está acontecendo, se tem alguma coisa acontecendo, não quero ajuda, não vou buscar ajuda. A contemplação, que é quando eu falo, não, tem alguma coisa acontecendo comigo e eu preciso resolver isso. Eu preciso dar um jeito nisso e se eu não der um jeito, não vou conseguir lidar. E aí é quando a pessoa acredita que ela precisa começar a pedir ajuda, né? E aí a preparação é quando a pessoa já está nessa ajuda, né? Ela já está ali nesse lugar de ajuda. E só que ela não sabe ainda como mudar, então ela precisa muito de incentivo para romper padrões, né? Imagina, se a pessoa tem 22 anos, ela tá ali com 12, pelo menos, né? De padrão, de repetir, né? Os comportamentos disfuncionais. Então, ela precisa, né? Tipo, de repetição para poder lidar com isso. A mesma coisa, quando ela sai da preparação, ela vai para ação, que é quando ela entende, né? Que, tipo, eu sei que isso aqui não deveria ser desse jeito, eu sei que tem alguma coisa errada, e eu vou lá e modifico isso. Depois ela entra na manutenção, que aí no caso da terapia é receber alta, né? Então, tem todos esses passos aí. Então, se a gente for parar para analisar, 12 anos de um padrão de repetição não muda assim de uma hora para outra, né? Então, mas o ponto principal é a reflexão. Então, quando eu consigo olhar para aquele lugar, para aquela situação e falar, não, pera ainda, isso aqui também acontece comigo. Tipo, isso que acontece com a Olivia também acontece comigo. Naquele momento lá que a pessoa falou tal coisa, eu travei e nunca mais consegui nada, né? Então, sei lá, naquele momento lá eu estava muito na dependência emocional, né, de alguém, e era isso, e eu me permitia. Então, o ponto-chave para você buscar uma melhora, seja na terapia, seja fora dela, é a reflexão. Então, esses livros conseguem fazer isso, né? Eles trazem essa reflexão. Então, a partir do momento que eles trazem essa reflexão, então logo eu entendo que eu preciso fazer algum movimento. Eu preciso fazer algum movimento para que dê certo, eu preciso fazer algum movimento para que eu saia desse ponto, né, de não estabelecer limites, por exemplo. E aí eu consigo, pelo menos, a pensar sobre, como eu falei, né, e buscar e buscar no Google e buscar ajuda em pessoas, falar para pessoas, que muitas vezes é uma das coisas que a gente não consegue, né? Tipo, nos abrir para alguém de confiança e dizer, olha, eu tenho um problema com o meu corpo, eu não consigo aceitar o meu corpo. E eu não queria que fosse assim, mas eu também não sei como. E aí você começa a criar uma rede de apoio. Então, isso é interessante. Então, com certeza, dá para trazer boas reflexões e fazer com que as pessoas comecem a modificar os seus comportamentos, né? Ou procurar ajuda terapêutica, ou lidar por conta própria, né? Do que elas acreditarem que é o melhor para elas ali no momento. Aproveitando aqui, então, já para finalizarmos, porque eu estou ali já vendo apitar, e daqui a pouco acaba a nossa reunião. Quais livros sobre representatividade gorda você indicaria para as pessoas que querem conhecer esse tema um pouco? Certo, eu vou abrir aqui rapidinho, que eu tinha feito uma listinha, né? Mas possivelmente eu vou esquecer muita gente. Mas eu indico os livros da Larissa Siriani. Então, ela escreve New Adult e Young Adult, né? Então, ela escreve O Amor por Sizes, que você mesmo falou. Ela escreve esses livros e também escreve livros, né, de novo adulto, onde mulheres gordas estão amando livremente, sendo felizes na sua sexualidade, que eu acho muito importante, né? A mulher gorda, ela também se sentir sexy, se sentir desejada. Eu indico os livros de Deco Lippe, eu não lembro os nomes dos livros, mas eu vou falar os nomes dos autores, tá? E aí o Deco, ele escreve infanto-juvenil, né? E aí um dos livros do Deco que eu li recentemente, que eu gostava muito, é Meus Pais e Eu,
que conta também a história de uma menina que estava no orfanato, que ela é adotada. Eu indico o livro da Lívia Ferreira, né, que é mais conhecida como Afro Caminhão. E aí, um dos livros dela, e ela escreve New Adult sáfico, né? Então, para quem gosta desse tipo de literatura, e para quem não gosta também, né, e quer conhecer e quebrar o preconceito, ela escreve sobre mulheres se amando, e é muito interessante. E eu lembro que tem um livro dela que é chamado Passos de Liberdade, e tem outros que é Visíveis, se eu não me engano. Iris Figueiredo, né, que ela escreve Crossover, e é um livro com perfil mais reflexivo, que o nome do livro dela é Céu Sem Estrelas, né? E é muito bom, porque trata também dessa questão Trata da questão de saúde mental, se eu não me engano, a personagem ela tem bipolaridade, né? E aí é um livro, assim, que mexe muito, né? Conta a história de Cecília e é, tipo, muito bom. E a outra que eu coloquei aqui é Daisy Dantas, que ela também... E todos esses livros, gente, que eu tô recomendando são de escritores gordos, tá? Então, assim, todos eles são gordos. E aí eu acho importante também frisar isso, porque por mais que outras pessoas escrevam, né, sobre personagens gordos, eu acho que você também apoiar autores gordos faz toda a diferença, tá? Esses autores, eles precisam ser vistos no mercado também. Então, a última é a Daisy Dantas, com o livro Nada Dramático. E aí, esse livro também é muito bacana, porque também traz, né, uma personagem que é gorda, a autora também, né? E é um livro também jovem adulto, né? Que fala ali, é uma comédia românticazinha, né? Divertido, né? Tipo, quando você está lendo, parece que você faz parte da história, né? Esse livro tem essa narrativa, assim, de você parecer que é amiga ali da personagem, né? Que é um livro muito divertido, então eu indico super, né, para quem quiser. Então, essas são as indicações de hoje que eu, como é o nome, coloco aí, né, para vocês. Espero que vocês gostem de verdade. Eu gosto bastante. Te agradecer, Vanessa, por ter topado participar, por ter dado essa aula incrível, né? Porque tanto para mim quanto para todo mundo que for ouvir e assistir, eu acho que tudo que você falou é muito importante, que as pessoas têm sim que trazer para a vida e botar um pouquinho na nossa alma que ninguém é melhor que ninguém, e o nosso corpo é o nosso lar Isso, e aprender a amar seu corpo. sim, Então, muito obrigada por ter sim, topado participar. E também nada. Eu que aproveitar agradeço. e também que esse livro aqui, pegar aqui, que mostrar, que é o 4 minutos, que também fala sobre a representatividade Ah, gorda. Então, indiquei ele aqui, sim, completar ele um leiam pouquinho. 4 minutos. Leio. Leiam 4 minutos, gente, e me digam se vocês gostem. Pode me procurar nas minhas redes sociais. A autora Vanessa Pérola, Vani Pérola, ou Vanessa Lacerda Piscina. Qualquer uma das duas eu estou sempre presente. Na de autora que eu não posto tanto, mas estou presente lá também. É isso, eu queria agradecer o convite e dizer que para mim é sempre muito, muito bom falar sobre isso. Acho que, como eu falei, né? Quanto mais a gente fala, mais pessoas têm acesso. Então, uma pessoa ouvindo esse podcast, 10 pessoas ouvindo esse podcast, a gente já lançou uma semente para que essas pessoas reflitam, né? Para que essas pessoas elas possam identificar que, poxa, eu estou sendo tão desonesto com as pessoas, porque a vida é delas, sabe? O corpo é delas. E por que que eu preciso me meter nisso? Então, eu quero deixar aí, né, esse recado e dizer que eu gosto muito de falar sobre isso. Sempre que eu posso, eu abro espaço na minha agenda para falar, porque eu gosto bastante de trazer esses ensinamentos, de trazer a palavra de que a gente é possível, nosso corpo é possível, nosso tom de pele é possível, nosso cabelo, sabe? Somos possíveis. E se você é gordo, gorda, tá ouvindo, né?
esse podcast, só decida se você quer passar a vida toda brigando com o seu corpo, porque alguém levantou essa briga por você, ou se você quer passar a vida toda, né, abraçando as suas imperfeições e fazendo com que elas se tornem parte de quem você é. Eu te juro que a segunda opção é a melhor. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez. E deixar um abraço e possibilidades para vocês, de vocês serem quem vocês são, tá?